Condições do nosso dia a dia. Como é possível nós ficarmos no nosso dia a dia e ficar vivendo sobre ele? Nós buscamos o que, esperamos o que, perguntamos o que. O que nós vamos fazer no nosso dia a dia? São compromissos que todos os dias nós sabemos que temos que fazer. Isso é verídico, isso é verdadeiro. Mas tem sonhos dentro da gente, dentro de você, na sua mente, no seu coração, na minha, que nós precisamos executar, colocar em prática, fazer a nossa diferença do nosso dia a dia. Às vezes tem colocações de palavras que nós falamos, só o tempo vai dizer. Só as coisas vão me dizer o que eu tenho que fazer. Então, às vezes, nós esperamos o tempo nos mostrar alguma coisa. Nós esperamos algo concretizar naquele propósito que a gente tem, para que seja um sinal, para que seja a hora. Então, o aconselhamento em Deus é diferente da forma que nós pensamos. Nós falamos assim: eu vou em busca, vou em conta do que eu preciso. Quando nós falamos, nós damos essa legalidade para que nós vamos em busca do nosso sonho, do desejo do nosso coração, do nosso compromisso no nosso dia a dia, que nós sabemos que temos que viver. Porém, às vezes, estamos fazendo algo que não está satisfatório. Mas é preciso a gente fazer, porque tem que dar continuidade no nosso dia a dia. Nós necessitamos daquele momento ali que está nos servindo, daquele momento propício ali para nós, do nosso dia a dia. Mas e quando nós temos um sonho dentro de nós? A nossa mente está lançada e o nosso olhar está focado. E ainda não é a hora. Qual o nosso posicionamento? Às vezes nós não temos precisamos de portas abertas, precisamos que Deus abra essa porta. Por isso que nós sempre dizemos, não é a hora. Mas tem uma hora muito, muito propícia dentro de nós, que nós temos que ter todos os dias, nos posicionar com a nossa fé, a nossa oração, pedir para que Deus toque, pedir para que Deus nos entregue, pedir para que Deus abra as portas, fazer a nossa parte. Então tem coisas que nós podemos fazer, e é o que a gente de costume de fazer, é correr atrás sim. Mas tem coisas que às vezes depende de Deus, está na mão de Deus. Aí nós esperamos o tempo certo. Mas vamos esperar. É natural nós esperarmos o tempo certo, sim, de Deus, que não tem como se arrancar, nós arrancarmos da mão do Senhor. Porque isso não existe. Então nós temos que esperar, mas vamos esperar em oração, acreditando, focado. Vamos fazer as duas coisas. O nosso dia a dia tem que acontecer mesmo. Nós temos compromisso no nosso dia a dia. Compromisso, isso é inevitável, nós temos. Mas nós temos aquele sonho que está na mão de Deus. Aí nós esperamos, fazemos o nosso compromisso no nosso dia a dia. Aí nós esperamos Deus vir com a providência dele. Mas nós temos que nos posicionar para que Deus realmente saiba o que nós queremos. Às vezes nós ficamos em cima do muro e Deus não trabalha desse jeito. Deus trabalha com o desejo do nosso coração, com o nosso foco nele, o nosso alvo nele. Então o tempo passa rápido demais. E junto com esse tempo, nós temos que acompanhar esse tempo na nossa fé, aumentando a nossa fé, dedicando o nosso dia, entregando na mão do Senhor. E os nossos compromissos que nós temos que cumprir o dia a dia, e os projetos e sonhos, desejos da nossa mente, do nosso coração, nós entregamos para o Senhor para que Ele possa nos entregar. Vamos trabalhar, plantar, regrar junto com Ele. Porque quando nós trabalhamos, nós não recebemos. Então, a mesma coisa é com o Senhor. Vamos trabalhar para que nós recebamos. Tudo concorre para aquele que crê. Então, isso daí já é um trabalhar, se nós cremos, se nós temos a certeza que Jesus vai nos entregar, que Jesus vai adiantar nossas bênçãos, mas nós temos que posicionar, acreditar, conversar com o Senhor, tá todo dia ali batendo na mesma porta. Ah, mas Deus sabe tudo que nós queremos, sabe sim,
Claro que sabe, foi Ele que projetou nós. Ele sabe. Mas aí nós temos que ser mais firmes com nós mesmos. Somos nós mesmos que precisamos buscar dentro de nós toda alerta, todas as necessidades que nós precisamos, todos os projetos que nós temos que concluir. Nós vamos nos. Aí deu tudo errado. Fala assim, aí, nossa, hoje deu tudo errado. Eu vou desistir, não teve jeito. Isso aí é um posicionamento que não deve acontecer. Porque nem sempre, todos os dias, as coisas funcionam nas mil maravilhas. São feitos, é altos e baixos mesmo. Nós temos que nos acostumar com isso. Mas nós temos que permanecer firme ali. Mesmo que você esteja igual um bambu. O vento leva para lá, leva para cá, vai até o chão. Mas ele não quebra. Quando o vento acalma, ele posiciona no mesmo lugar. Ele não entortou, ele não quebrou, ele não saiu do lugar. Então a gente tem que nos posicionar dessa forma. É onde no qual Deus sabe do que nós queremos. E Deus sabe da nossa necessidade. E todo dia pode ter ter um cansaço sobre isso. Sobre essas decisões nossas, sobre esse desejo do nosso coração, da mente. Mas nós todos os dias nós temos que estar ali batendo na mesma tecla, saber que Ele é um grande Deus, que vai fazer para nós, que vai nos entregar a nossa bênção. É necessário e é preciso. Porque se nós, o tempo passa, mas se nós ficarmos parados, o tempo passa e nós ficamos ali, no mesmo jeito. Então aí por isso que falo, o tempo passa, é natural, dia a dia. É viver um dia de cada vez. Mas esse dia de cada vez tem que estar vivo todo dia. É uma chama acesa. Onde que nós temos que nos acender, ficar ali firme e forte. Não deixar, a menos que você desista. A menos que eu desista dos meus sonhos, dos meus objetivos. E quando nós desistimos, matamos o que há dentro de nós. O que Deus deixou, o sonho. E a certeza. E o foco nele, a visão nele. Quando nós matamos isso, nós perdemos a nossa caminhada que nós fizemos até aqui, até agora. Nós perdemos todo o nosso trabalho. O que é mais importante, nós perdemos a fé em Deus. Aí nós ficamos daquele jeito, conforme o vento leva, o vento assopra. Aí nós aceitamos viver, um dia vivendo muito, outro dia vivendo um pouco. Então, é mais ou menos assim, são detalhes assim que é assim. Um dia nós frutificamos, nós abrimos, somos flores. No outro dia nós somos espinhos. Por que somos espinhos? Porque dentro de nós precisamos ser curados. E dentro de nós só tem uma pessoa que pode curar, só o Senhor Jesus. A gente fala pessoa, mas Ele é Espírito, Ele habita dentro de nós como uma pessoa. Isso depende de nós, se nós queremos Jesus habitando dentro de nós. Então eu trato Jesus como uma pessoa. Eu falo com ele como se ele fosse uma pessoa. Eu conto eu choro para ele como se eu fosse, se eu estivesse chorando por uma pessoa. Eu preciso de um abraço, eu busco nele esse abraço, como se eu estivesse abraçando uma pessoa. De certa forma, ele está dentro de mim, ele está dentro de você, está dentro de nós. Então nós temos que nos colocar nesse posicionamento. Então, quando eu preciso conversar, eu converso com ele. Porque eu sei que ele ali, ele está me ouvindo, ele vai me entender, ele vai me ensinar, ele vai tirar as dificuldades. Ele vai falar assim, filha, esse caminho aqui que é para você seguir. Ele vai me avisar. E quando ele habita dentro de nós temos que procurar ele dentro de nós também. Porque não adianta nós olharmos para fora. Nós olhamos para fora, tudo bem, nós temos que olhar, é natural. Mas dentro de nós que ele habita. Então, o dia que nós somos flores, nós sorrimos de dentro para fora, não é verdade? E quando nós somos espinhos, nós também é de dentro para fora, dói. E ali, passa o dia todo, às vezes, de molho, né? Às vezes com aquele arranhando ali, machucando, ferindo. Mas quem é que cura? É ele. Aí depende muito de nós. Nós falamos assim, hoje eu sou espinho, mas amanhã eu vou ser flores. Então, nós temos que ser desse jeito, aceitar os altos e o baixo. O dia de frutificar, o dia de não frutificar.
Mas o mais importante nisso, o dia de frutificar, o dia de não frutificar, é quando nós aceitamos, nós entendemos que Deus que nós não vamos desistir da nossa promessa, que Deus está à frente de tudo, o dia de flores e o dia de espinho. Quando nós sabemos o alto e o baixo, compreendemos. Só assim nós vamos continuar caminhando junto com o tempo. Porque, olha, veja, uma colocação na qual são pessoas que falam assim, não, para mim tá bom, eu não preciso de mais nada, não, para mim tá ótimo, do jeito que eu tô aqui tá bom demais. Mas às vezes aquela pessoa tem uma paz tão grande dentro dela que ela tem até medo de sair dela, mas de repente a vida dela às vezes não tá lá grande coisa. Mas ela precisa mexer, porque Jesus é muito e não é pouco. Deus é muito e não é pouco. Então, mas às vezes tem esse relato de pessoas dizendo, não, até aqui para mim tá bom. E de repente você vê, você olha na pessoa, você fala, gente, essa pessoa tem uma capacidade tão grande de chegar mais adiante. Você olha, você tem aquela visão. Porque aquela pessoa é especial, ela te mostra algo, ela te desperta algo. Que vai frutificar na vida dela. Mas você não pode fazer nada, porque cada um tem a sua decisão dentro de si. Então ali fica aquele mundo ali parado. Aí passa o tempo, você resolveu avançar, a continuar, dar passos longos. A pessoa resolveu ficar para trás. Aí você vê que a sua vida evoluiu, a outra vida não evoluiu. Mas por algum motivo a pessoa quis ficar ali. Ela não quis avançar mais. Tá bom para ela, chegou. Mas isso daí ela decidiu. E você? Vai decidir o quê? Você quer avançar com o tempo? Você quer ficar parado no tempo? O que você quer fazer? Porque quando nós avançamos, nós estamos dispostos a passar por qualquer situação. Não importa, seja ela qual for. Porque nós temos que ter a preparação para que nós podemos frutificar. Para que nós podemos ser flores e poder ser espinho. Mas só tem uma mudança tremenda na nossa vida. Quando nós estamos preparados, quando nós sabemos o que queremos seguir o tempo de Deus e o nosso tempo aqui na Terra. Porque quando nós olhamos, cada ano nós ficamos mais velhos. Então nós também temos o nosso tempo de aproveitar as oportunidades, de querer avançar. Porque chega uma hora que nós não vamos dar conta mais, nós vamos seguir o tempo, né, da idade. A nossa idade chega. Então aí você fala, nossa, não tem aquele, dizem, se eu tivesse 20 anos, 30 anos, minha época de 20, de 30, se fosse isso eu teria feito desse jeito. Então nós ouvimos relatos dessa forma. Pessoas dizerem, eu já cansei de ouvir. Aí é verdade, tem hora que a gente para no tempo. Porque às vezes a gente não vê uma luz em nada. Porque às vezes nós não aconselhamos com o Senhor. Aí às vezes nós não teve aquele despertar. Mas de certa forma, dentro do seu coração, todo dia, se você quer, vamos dizer assim, quer trocar de carro. Vamos dizer assim, você tem um projeto de mudar, de ter uma outra profissão. Avançar em alguma área da sua vida. Aí você não fica ali todo dia. Nem eu quero, minha vontade é de trocar de carro. Você pode tudo. Apresenta para o Senhor. Senhor, eu quero trocar de carro, eu preciso. Deus vai te dar as providências, Ele vai entregar na sua mão. Só que ali você está esperando em Cristo Jesus. Você não desistiu um minuto. Você acreditou. Nossa, eu não quero essa profissão, mas eu quero outra. Porque você sabe fazer outra profissão, você sabe. Você não precisa nem ter diploma, mas você sabe fazer. Né? Você sabe fazer outra coisa. Aí você vai falar, Senhor, eu preciso. Mas aí você se vê numa qualidade onde que você não tem porta aberta por ninguém. Aí, de repente, Jesus vem e abre uma porta e te coloca, te enquadra lá dentro. Por quê? Porque você confiou em Cristo Jesus. Agora, quando você quer e não confia, porque o possível nós fazemos, o impossível é de Deus. Então, nunca diminua os seus méritos. Nunca diminua dentro de você. Sempre esteja à altura
do que Deus tem para você. Que Deus só tem maravilhas. Nós temos espinhos, mas nós temos muito mais flores. Pode ter espinhos, mas pode conta 30 dias na sua vida. São um mês, né? Então conta 30 dias. Fala assim, Senhor, eu vou contar 30 dias. Você marca os dias de alegria e os dias de tristeza. Infelizmente a tristeza nós temos. Tem sim, nós temos. Porque nós somos desse jeito, né? Nós nunca temos o 100%. Mas conta na folhinha, marca na folhinha os dias. Para você ver que você tem muito mais de alegria do que de tristeza. Tem muito mais de flores do que de espinho. Então nós temos que acostumar com esses dias alegres e os dias que não. Mas nós somos todos os dias transformar. Deus nos dá essa capacidade para aquele dia que nós temos espinhos, nós podemos sentir o toque, o perfume da flor mesmo assim. Porque tem muita gente que não consegue se levantar. Porque não conseguiu sentir o perfume do dia a dia. Que é a leveza que está com o Senhor, ter entregado para o Senhor, porque Deus nos protege nos dias difíceis. Deus nos levanta e nos faz caminhar. Então, por isso que é importante nós marcarmos os dias de espinho como flores, porque nós conseguimos avançar mesmo naquele dia difícil. Nós conseguimos caminhar contra o tempo, às vezes. Porque caminhar contra o tempo é quando você passa a enfrentar todas as dificuldades da vida. Todas as tempestades que está ali. Então aí nós vamos aprendendo com o Senhor no nosso dia a dia, o nosso passo a passo. E passa rapidinho também os dias de espinhos. No outro dia você está novinho em folha. Pode confiar, mas primeiro tem que entregar tudinho para o Senhor. Tem que entregar para Ele, aceitar os tempos que Ele tem para te entregar, para te ensinar, que Deus nos ensina também. Não é? Deus nos ensina a passar só para as maravilhas. Deus nos ensina também a passar pelas dificuldades. Porque é nas dificuldades que nós aprendemos e valorizamos. Valorizamos a viver nessa vida. Valorizamos quem é Deus. Nós sabemos dele, mas vamos passar com ele. Vamos entregar para ele. E vamos entregar o nosso tempo para ele. O nosso dia a dia. Porque só assim nós vamos ter a certeza que nós vamos estar aqui fazendo a coisa certa. Que nós não vamos estar perdendo tempo. Nós não vamos ver o tempo passar sem fazermos nada. Então, nós vamos entregar tudo. Porque nós vamos correr contra o tempo às vezes. Precisamos sim. Porque quando nós corremos é sinal que nós estamos posicionados. Aí nós falamos assim, isso aí chama nossa fé. Isso aí chama fé. Querer andar contra o tempo. Porque se você aceita o tempo do Senhor sem fazer nada, ele pode até chegar. Muitas às vezes nem vê chegar. Parte sem ver o tempo de Deus chegar. Porque ficou esperando. Mas nunca diz para o Senhor, Senhor, me leva até lá onde eu preciso chegar. Quero estar avançando juntinho com o Senhor. Às vezes não falou isso para o Senhor. Mas mesmo assim Deus lhe acolheu, mesmo assim Deus protegeu, mesmo assim Deus iluminou. Mas viver o melhor dessa vida é correr contra o tempo, isso é todo dia. Porque você enfrenta os desafios da vida. Você paga o preço para enfrentar, para correr contra o tempo. Isso o nosso contratempo aqui na Terra é quando nós enfrentamos as dificuldades de frente a frente, cara a cara. É quando nós queremos mudar de nível. Porque caminhar com o Senhor, Ele nos faz guerreiros e nos faz vencedores. Essa é a diferença. Essa é a diferença muito grande. O contratempo existe nessa forma para nós que queremos lutar contra ele. Isso é acreditar todos os dias que o desejo do seu coração, o que você maneja, o que Deus tem para você vai chegar na sua vida. E quando você tem esse sonho, é Deus que colocou. E quando você se posiciona para receber, para querer viver esses sonhos, viver esse sonho que você tem na sua mente e no seu coração,
e viver as bênçãos do Senhor, aí sim, nós estamos de frente a frente com o tempo. E é o tempo de receber, porque você sabe que você vai receber, que você correu, você correu atrás, você esperou, você confiou, você enfrentou, você foi guerreiro e soldado do Senhor. Então não vamos deixar o tempo passar sem fazer nada. Vamos fazer junto com o tempo, para que nós não ficamos para trás. Assim como uma pessoa que não tem mais intenção de receber o melhor dessa vida e viver o melhor. É quando se entregou para ficar porque ali achou que estava bom. Mas você evoluiu e você viu o quanto essa pessoa estava errada. E aí, isso daí nós não queremos para a nossa vida. Nós queremos o mais do Senhor, porque Jesus é o mais, ele não é o menos. E Jesus não fica parado ali, não. Ele não fica. Ele respeita o seu tempo, ele na hora que você está pronto, ele vai e te prepara. Te prepara para caminhar com ele, porque para caminhar com ele, a caminhada é dura, mas vale a pena. Vale a pena, porque cada vez mais as feridas são cicatrizadas. Pode até doer, mas ele vai lá e cura e cicatriza. Por cada cicatriz que ele faz, é guerreiros que nós nos tornamos, soldados do Senhor. São batalhas e batalhas vencidas. Isso é muito bom, isso é muito importante. Pois é isso aí. Continua assim. Continua esperando em Jesus, continua indo contra o tempo. Não fique parado no tempo, mas sim avance no tempo com o Senhor. Chama Jesus, pede para que Jesus avance com você esse tempo, para você ver se isso não vai acontecer. Essa benção, viver essa maravilha, essa benção com Deus, Divino Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Jesus é com você. Jesus está esperando. Jesus te abençoa. Jesus só espera o seu chamado. E chama mesmo. Ai, porque é muito bom. É muito bom falar desse grande Deus. É muito bom estar passando experiência com esse grande Deus. É muito bom viver grudadinho lado a lado com Ele. Porque Ele vai te preparando para você realmente chegar em cadeiras de honra, alcançar o que muitos dizem. Eu não consegui, não conseguiria se não fosse Jesus. E é verdade. Muitos não conseguem chegar, porque vai com a própria força. Mas põe a sua força na mão do Senhor e chama o Senhor para ser sua força, para você ver a sua cadeira de honra preparada, que Ele já preparou para você. Ele preparou para você sentar. Jesus é com você. Jesus te abençoe.